Queremos, ó Deus, dizer ao Senhor que somos gratos por estarmos aqui agora, reunidos como igreja do Senhor, como família da fé. É maravilhoso, Senhor, poder estar juntos neste momento, Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, Pai. Sobre cada um de nós, sobre nossos familiares, sobre a nossa igreja, sobre o nosso país. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a cada dia nós podemos acrescentar mais e mais bênçãos recebidas, Pai, mas jamais poder contá-las, porque são inúmeras, ó Deus. Todos os dias recebemos muitas delas. Queremos lembrar, Senhor, de te agradecer, Pai, pela fé que o Senhor colocou no nosso coração. Te agradecer, Senhor, pelo encontro de jovens e adolescentes no sábado passado, que foi uma bênção muito grande. Agradecer por cada um que ali foi, pelos que prepararam cada detalhe, pelos que colaboraram com o serviço, com as doações, com coisas, trabalhos. Pai, muito obrigado, Pai. É assim que as coisas acontecem de forma boa, agradável, prazerosa, para o povo do Senhor estar unido, Pai amado, sendo edificado e crescendo em comunhão. Muito obrigada mesmo, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela recuperação da Amandinha, pouco a pouco ela vai melhorando, ainda não está de alta, mas está se recuperando bem da cirurgia, que foi de emergência, Pai, de apendicite, Senhor. Muito obrigada, ó Deus. Obrigado porque ela já está bem melhor. Obrigada também pela vida do seu Esdras, Senhor, que continua ainda sentindo dores, muito incômodo com o corte dos seus dedos pela maquita, mas, ó Pai, foi socorrido, fez a cirurgia, está em fase de recuperação também, Senhor. Continua olhando para o teu servo, vai, ó Pai, dando êxito ali naquela recuperação, que ele possa dormir, descansar e cada dia se sentir mais curado dessa cirurgia, Senhor. Que tudo corra bem, Pai. Ó Deus amado, nós queremos, ó Pai querido, colocar, Senhor, agora nossos pedidos, Pai querido. Sabemos que são muitos, mas o Senhor, Pai, é o Deus generoso, que não mede, ó Pai, esforços para atender os pedidos do seu povo, Pai. Por isso oramos, Pai, que segundo a sua vontade, ó Deus, o Senhor possa atender os pedidos que temos feito, falado, mas muitos que também ficam no nosso coração, no nosso dia a dia, naquilo que temos passado, Senhor. Oramos, ó Deus, pelo nosso irmão seminarista André, que está internado, ó Pai, porque desde de sábado ou sexta já começou a sentir dores nos rins, mas teve que ser internada, aguarda a cirurgia amanhã. Ó Pai, que o Senhor esteja com o teu filho, Senhor, cuidando de cada detalhe, colocando pessoas boas para atendê-lo ali, para cuidar dele, que não haja nenhuma falha, mas pelo contrário, que o Senhor supra toda a necessidade, Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer milagres, porque basta uma palavra do Senhor e tudo se transforma. Mas também que o Senhor usa homens, o Senhor usa médicos, então seja feita conforme a sua vontade. Mas rogamos, ó Pai, que o Senhor possa cuidar do nosso irmão com aquele problema que ele está passando, Senhor. Também cuida da sua esposa, de todos os seus, ó Deus. Oramos também, Senhor, Deus amado, pela nossa irmã Priscila Mesquita e pela nossa irmã Kelly. Ó Deus, como sempre temos posto elas no teu altar, continuamos, Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, mas pedindo que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, da vida dessas duas irmãs tão queridas, ó Pai. Lembramos, ó Deus, que a Nilza colocou sobre a sua viagem, que o Senhor possa guardar esses que estão indo para Caldas Novas, e também guardar o Júnior aqui, ó Deus, que precisa trabalhar, Senhor. Cuida deles, Pai, nos que estarão indo lá para esta viagem, livrando de todo mal, Pai. Também a mim e o Paulo, que pretendemos visitar nossos parentes idosos, o Senhor possa cuidar de nós também nesse percurso, Senhor. Lembramos, ó Deus, também, Senhor, desse pedido sobre essa causa na justiça, Pai, onde o Júnior pede, ó Pai, para cuidar do seu pai idoso, e também que há tantas contendas na família, Senhor.
que o Senhor possa cuidar desse processo judicial, Senhor Deus, derramando paz, entendimento, união, mas sobretudo, ó Pai, pelo cuidado desse paizinho do Júnior que já está tão idoso. É sobre ele, Pai, é para esse paizinho que nós pedimos que tudo corra bem, Senhor, porque esse é o desejo do seu filho, Pai. Lembramos da mãe também, do nosso irmão Raimundo Júnior, Senhor, sempre com tanta luta na saúde. Lembramos do nosso irmão Joaquim, ó Deus, e também tantos casos, Senhor. Lembramos do irmão da nossa irmã Iracema, que foi diagnosticado com leucemia. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Cuida do teu povo, Senhor, porque as doenças atingem tanto, Pai. Toma nas tuas mãos as causas dos teus filhos, Pai amado, da nossa igreja, Pai, aqui reunida. Cuida daqueles que estão sofrendo com esses problemas respiratórios, ó Pai. Cuida, Senhor. Cuida de nós, cuida deste mundo, ó Pai, que sofre tanto com as consequências dos erros das pessoas, Pai, por não cuidar da natureza conforme ela precisa. E agora tudo vem à tona, Senhor, porque os maus tratos do homem com a natureza que o Senhor fez para nós, vem, ó Pai, refletir depois contra nós mesmos, Senhor. Pai amado, cuida da nossa mente, do nosso coração, para que a cada dia nós tenhamos prazer na sua lei, prazer em estudar a sua palavra, prazer, ó Pai, em estarmos firmes com o Senhor, ó Deus, firmes no estudo. Abençoa os que nos ensinam, Pai, como o Fábio, como o nosso pastor, outros irmãos também. Abençoa, Senhor, a todos nós, para que tenhamos muito prazer em aprender mais e mais da Tua palavra. E que sejamos, ó Pai, canais de bênçãos para levar a Sua palavra, jamais nos envergonhar do Evangelho do Senhor, mas pelo contrário, ó Pai, termos orgulho, Pai querido, de fazer parte da família do Senhor e poder, ó Pai querido, também agir, trabalhar. Dá-nos, ó Pai, muita vontade, Senhor, de aprender. Como também foi ensinado na igreja domingo, Pai, pelo nosso irmão Fábio, ensina-nos a orar, Pai amado, a colocar em primeiro lugar a oração, Senhor, porque muitas pessoas lutam com suas forças até se esgotarem e depois é que vão buscar o Senhor nas suas lutas, ó Pai, nas suas necessidades. Mas o Senhor tem que vir em primeiro lugar. Por isso, ó Deus amado, nos ensina, Senhor, a ter prazer na oração, a nos submetermos, ó Pai, a sacrificar-nos, ó Pai, dedicar nosso tempo em oração, Pai querido, uns pelos outros, por nós mesmos, pela igreja, pela salvação dos nossos, ó Pai. Assim, Senhor, nós te agradecemos e pedimos, abençoe, Senhor, nosso estudo, cuida do nosso irmão, revigora suas forças, aviva sua memória, Senhor, cuida de cada um dos nossos familiares, ó Deus, da nossa nação, Senhor, de cada irmãozinho que crê no Senhor espalhado por esta terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Todos estão me ouvindo bem? Todos estão ouvindo tranquilamente? Ok. Ok. Deixa eu só projetar aqui na tela. Nós precisamos fazer uma pequena recapitulação para a gente poder avançar. Mas a gente precisa sempre recapitular algumas coisas para a gente poder avançar bem. Ainda nós estamos falando da questão dos apóstolos, né? E hoje eu pretendo encerrar o assunto dos apóstolos, mas eu pretendo primeiro voltar aqui numa introdução, uma pequena introdução sobre o livro de Atos, que é basicamente o livro que nós estamos estudando na terça-feira e o livro também que nós estamos expondo aos domingos na igreja, algumas vezes pela manhã, outras vezes à noite. Domingo passado, por exemplo, eu expus o capítulo 4, a oração da igreja primitiva, no culto noturno, mas na próxima semana será no culto matutino e à noite será Gênesis. Então nós estamos sempre alternando aí esses estudos. Eu preciso voltar aqui numa introdução ao livro de Atos dos Apóstolos, uma pequena introdução para a gente poder continuar entendendo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que olhar
quando a gente vai estudar o livro de Atos dos Apóstolos, é esse pequeno resumo que eu coloquei na tela agora. Nós sabemos que foi escrito pelo evangelista Lucas. E o evangelista Lucas, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos como um volume 2 da sua grande obra. A obra de Lucas, ela contempla tanto o evangelho quanto o livro de Atos. É parte 1 e parte 2, tá? Alguns historiadores entendem que, em algum momento, era uma obra só, só que, em razão da questão dos rolos, né, você tinha que, naquela época você não tinha livros como nós temos hoje, então tudo era nos rolos, né, e você teria, então, um rolo muito extenso, né, porque o Evangelho de Lucas tem 24 capítulos, né, e Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, então seria um rolo muito grande, né. Então, se dividiu então em parte 1 e parte 2, e o Lucas mesmo fez então uma pequena introdução para a parte 1 e uma pequena introdução, um prólogo, né, para a parte 2. O grande foco do livro de Atos é mostrar Jesus Cristo. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim: Lucas escreveu o Evangelho falando da obra, da missão de Jesus, daquilo que Jesus fez. E Lucas escreveu o livro de Atos para poder mostrar a obra e a missão da igreja. Isso não está completamente correto. É muito importante que a gente entenda que tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos, a figura central é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o centro do livro. E isso fica claro, por exemplo, nesse esquema que está aí. Nós temos 42 testemunhos de Jesus. Tá? Em 28 capítulos, durante 42 vezes, pessoas vão dar testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Nós temos 10 sermões em todo o livro de Atos. E nos 10 sermões, que nós temos todos os sermões na íntegra, todos os sermões, o assunto principal é Jesus Cristo como Senhor e Rei. Nós temos 30 resumos de pregações, pedaços de pregações que Lucas vai lá e escreve, fazendo um resumo daquilo que foi pregado. Nesses 30 resumos, todos eles, o foco principal é Jesus. Outra coisa, nós temos 2 comissionamentos de Jesus. E esses comissionamentos são muito importantes. Tanto no versículo 8 do capítulo 1, quanto lá no capítulo 9, Jesus comissiona. No capítulo 1, versículo 8, Jesus comissiona os 12, falando para eles que eles serão testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. No capítulo 9, propriamente Jesus, comissiona Paulo para ir levar o nome dele aos gentios. Então, dentro do nosso assunto, né, nós temos o quê? No capítulo 1, Jesus falando diretamente com os apóstolos, certo? E note que quando ele fala com os apóstolos, só tem 11, porque Judas estava morto e a eleição de Matias ainda não havia ocorrido. Mas ele fala com os apóstolos e, muito provavelmente, Matias está presente naquele dia também, naquele momento, na verdade, que é o mesmo dia, onde Jesus fala com eles e fala assim, vão para Jerusalém e vocês receberão poder do alto, né? E vocês serão minhas testemunhas. Depois, lá no capítulo 9, o próprio Cristo vai falar com Paulo e vai comissionar Paulo para uma obra diferente da obra dos 12 apóstolos, porque os 12 apóstolos, primordialmente, tinham uma obra voltada ao ministério voltado para judeus, para a conversão de judeus. Mas Paulo não. Paulo vai ter um ministério diferenciado. Não porque Paulo é melhor do que os outros, mas porque Deus quer alcançar os gentios através do ministério de Paulo. Por isso que nós falamos de 12 apóstolos, mais um, que é Paulo, como um apóstolo diferenciado, porque ele tem um propósito específico, que é levar o nome de Jesus para outros povos que não são judeus. É por isso que nós usamos a expressão gentios, tá? No grego, a expressão é etnês, da onde vem a nossa expressão etnia, ou seja, pessoas de outras nacionalidades, de outras línguas,
de outros biotipos físicos e tal. Paulo foi esse homem que foi usado para levar o evangelho a essas pessoas, certo? E isso também vai ficar claro aqui, ó, nessa divisão do livro de Atos. Porque, olha só, do capítulo 1 até o capítulo 7, o que é narrado? O evangelho em Jerusalém. Quando você olha para o capítulo 1, você vê Jesus mandando os discípulos para Jerusalém. Capítulo 2 é Pentecostes. Capítulo 3, capítulo 4 é o templo. Pedro e João no templo. Pedro e João diante do Sinédrio, em Jerusalém. Capítulo 5 é o momento que está ligado ao capítulo 8, onde Lucas narra que a igreja está dividindo os seus pertences, está cuidando um do outro, fazendo um trabalho muito bonito de evangelização e também de ação social. Entre o capítulo 5, Ananias e Safira. Né? Se você pegar o final do capítulo 4, você vai ver que o último relato do capítulo 4 é um homem chamado Barnabé vendendo as suas propriedades e entregando para os discípulos, para os apóstolos em Jerusalém, para repartir com as pessoas. Como é que começa o versículo, capítulo de número 5? Quem pode ler para mim aí? E a primeira palavrinha, a primeira palavra que aparece no capítulo 5. Entretanto. Entretanto. Note que o finalzinho do capítulo 4 mostra a figura de Barnabé, lá em Jerusalém, fazendo uma ação muito bonita. Entretanto, o capítulo 5 começa com Ananias e Safira, com um grande contraste. Não é? Se de um lado você tem Barnabé, que está sendo liberal na obra de Deus, do outro lado você vai ter Ananias e Safira sendo completamente negligentes, completamente pecaminosos no trato com aquilo que Deus deu. E aí nós temos a morte de Ananias e Safira no capítulo 5. Capítulo 6, nós temos a grande questão da instituição dos diáconos, ainda lá em Jerusalém. Capítulo 7, o sermão de Estevão em Jerusalém e a sua morte, certo? E aí o que acontece? Começa um período de perseguição. A igreja, então, se espalha. E aí o capítulo 8 vai narrar o evangelho aonde? Em Samaria, certo? Ou seja, não é mais o evangelho em Jerusalém, mas o capítulo 8 é o evangelho saindo de Jerusalém em direção a toda a Judéia e Samaria. O grande figura desse momento é um homem chamado Filipe, um evangelista, que prega a eunuco, e as filhas dele também são pregadoras, profetisas, e grandes sinais acontecem na cidade de Samaria. Note que foi isso que Jesus falou lá no capítulo 1, versículo 8. Ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, o próximo ponto é, e os confins da terra? Quando que vai chegar? E aí nós temos que entender que Lucas é um escritor muito, mas muito habilidoso. E Lucas não faz nada sem propósito. Lucas, antes de entrar nos confins da terra, vai colocar 2 capítulos, o capítulo 9 e o capítulo 10, para nos ensinar que as coisas estão sendo preparadas para que o evangelho vá adiante. E 2 eventos são narrados, tanto no capítulo 9 como no capítulo 10, como preparação para esse terceiro momento, que é o evangelho até os confins da terra. Quem pode me dizer quais são esses 2 eventos, do capítulo 9 e do capítulo 10? 9 é a conversão de Saulo, né? Isso aí, parabéns, Paulo. E o 10, quem lembra? A visão de Pedro? Capítulo 10 é a visão de Pedro, lá na cidade de Jope, né? Depois na casa de Cornélio. E note, capítulo 9 narra um fato muito importante, que é a conversão daquele que será o grande protagonista do evangelho sendo levado aos confins da terra, que é Paulo. Paulo está sendo comissionado no capítulo 9. E no capítulo 10, o que está acontecendo é que um homem chamado Pedro, um grande apóstolo, que tinha um ministério voltado para os judeus, agora entende que Deus também derramou o seu espírito sobre aqueles que não são judeus. E agora todos os apóstolos precisam olhar
para isso e falar assim, não é apenas para nós. Nós não somos a última bolacha do pacote, né? Nós também somos pessoas que vão compartilhar do evangelho com outros povos, certo? Isso no capítulo 9 e no capítulo 10. É como se fosse um interlúdio. Quem aí já foi numa peça de teatro sabe que o interlúdio é aquele momento que antecede, né, um outro ato que vai vir depois. E aí, o que acontece? Depois disso, no capítulo 11, capítulo 10 ainda, versículo 44, até o capítulo 28, o que nós temos? O evangelho até os confins da terra, certo? Note que a expressão confins da terra, para nós hoje, ela significa uma coisa. Naquela época, confins da terra significava outra coisa, tá? Então, quando você fala confins da terra hoje, você pensa do quê? Eu, na minha cabeça, Fábio, para mim, confins da terra é Japão, Papua Nova Guiné, Austrália, né? Aquelas ilhas maravilhosas lá do Pacífico, certo? E se você mora lá no Pacífico, lá nessas ilhas, nas Ilhas Salomão, Maldivas e tal, e alguém te pergunta assim, aonde é os confins da terra? Eles vão falar Brasil, né? Chile, né? Porque depende muito de onde que você está, né? Se você está, por exemplo, em Jerusalém e diz confins da terra, naquela época significava basicamente Roma, significava partes da Espanha, não é? Por quê? Porque não se tinha relatos de mais coisas. Aquilo que a gente conhece depois como Bretanha, né, que é as ilhas lá da Inglaterra, né, não era conhecido ainda. Depois é que isso vai acontecer. Então, confins da terra, para eles, naquele momento, simbolizava basicamente Roma, Espanha e partes da Pérsia, né, onde hoje é o Irã, ali, para aquele lado ali, né, para o lado oeste. Então, isso é uma grande diferença. E o evangelho vai para esses locais. Tá? O evangelho vai para esses locais. E a grande pergunta é, quem que Deus vai usar para levar o evangelho para esses locais? Um homem chamado Paulo. Note que apóstolo significa enviado. Os 12, basicamente, são enviados para os judeus. Eles pregam para os judeus, eles são judeus, eles falam a língua dos judeus, pensam como judeus e pregam para os judeus. Pedro também prega para gentios, mas não é basicamente a prática, não é? João depois vai também falar um pouco mais para os gentios, mas isso é muito menor do que aquilo que Deus vai fazer através da vida de Paulo. Paulo tem um ministério muito mais abrangente com respeito aos gentios. E graças a Deus que Deus usou Paulo, porque através dele o evangelho chegou até nós e nós então podemos ouvir o evangelho. Então, fechando isso aqui, o próximo ponto que a gente tem que sedimentar é, nós precisamos entender o que é apóstolo. Mais uma vez, quando nós falamos de apóstolos, nós estamos falando dos 12 que foram comissionados por Jesus, que receberam o nome de apóstolos dados por Jesus e Paulo, tá? Matias foi alguém que foi escolhido pelo próprio Deus através de Pedro e dos outros apóstolos. Nós estávamos até comentando esses dias com alguns amigos, eu lembro quando eu era pequeno de ouvir as pessoas usar o seguinte raciocínio: Matias foi escolha dos homens, Paulo foi a escolha de Deus. Não é assim. Matias foi a escolha de Deus através de Pedro, através dos apóstolos. O Espírito Santo que dirigiu aquela escolha. E Pedro e Paulo foi uma escolha de Deus de forma específica, extraordinária, excepcional, para levar o evangelho para os gentios. Tá? Então, quando nós falamos de apóstolo, nós estamos falando dos 12 e nós estamos falando de Paulo. Qualquer outra pessoa que é um missionário, que cumpre o envio de Jesus, também essa palavra cabe, a palavra apóstolo, certo? Porque ele está sendo enviado para pregar o evangelho, mas não no sentido dos 12 e nem de Paulo. Isso tem que ficar claro para nós.
Tá? Então, qualquer missionário da Agência Presbiteriana de Missões, da Agência Batista de Missões, qualquer pessoa que vai pregar, abrir uma igreja, ele é um enviado de Jesus, não é? Por que que nós não usamos a palavra apóstolo? Porque depois, com o crescimento da igreja, a igreja parou de falar grego. A igreja começou a falar latim. E a palavra para enviado em latim é missionare, da onde vem a nossa palavra missionário. E nós usamos a palavra missionário desde já. Então, toda vez que nós falamos de alguém que está sendo enviado, qual que é a palavra que a gente usa? Missionário. Não é? A gente não usa a palavra apóstolo. A gente deixou essa palavra apóstolo para os 12 e para Paulo. Então, essa é a grande diferenciação. O que acontece no nosso contexto hoje, tanto do Brasil como fora do Brasil também? Há alguns pastores que, sedentos de poder, sedentos de holofote, eles entenderam que eles têm as mesmas prerrogativas dos 12 e de Paulo. E aí eles começaram, então, a se denominarem apóstolos. Note que esses homens não se denominam apóstolos no sentido de missionários. Eles se denominam apóstolos no sentido de que são pessoas especiais, que são pessoas que estão acima dos outros pastores, que estão governando a igreja, que estão dando orientações para a igreja, e eles se chamam de apóstolos. E nós entendemos que esses irmãos estão errados. Por quê? Porque o ministério apostólico foi um ministério que ele refletiu o ministério dos profetas no Antigo Testamento, e tanto o ministério dos profetas no Antigo Testamento, quanto o ministério dos apóstolos no Novo Testamento, eles se encerraram quando João morreu, e quando Paulo morreu, acabou esses homens. Agora, o que nós temos são missionários, são homens enviados. Mas as pessoas não gostam muito de usar esse nome, por quê? Porque missionário, todo mundo, tem vários, né? Agora, dizer assim, eu sou apóstolo, né? Fica parecendo que é uma coisa assim, diferenciada. O que nós temos, então, é pessoas que têm, infelizmente, muito mais sede por poder, né? Muito mais sede por querer aparecer do que propriamente de serem discípulos de Cristo Jesus, né? Eu ouvi esses dias de alguém dizendo assim, um pastor, dizendo assim, eu não gosto de ser chamado de irmão, porque eu sou pastor. Eu falei assim, eu lamento muito, né? Eu lamento muito que você tenha essa mente tão fechada com respeito a isso. E falei com carinho, mas falei, eu lamento muito, porque é muito bonito você entender que, mesmo sendo pastor, você precisa continuar sendo irmão em Cristo dos seus companheiros de fé. Então, se alguém te chamar de irmão, não se sinta diminuído, se sinta amado por causa disso, não é? Há muitas pessoas que, eu sempre falo, né? Na igreja, nós não temos um pastor, nós temos talvez alguém ordenado, presidente do conselho, mas há muitos irmãos que são pastores do rebanho. Há muitos irmãos que ligam, que visitam, que cuidam uns dos outros. O que é esse trabalho? Esse é o trabalho pastoral, tá? É muito bom a gente entender que pastor não é cargo, pastor é função. Função. Tem muita pessoa que tem o cargo de pastor e não é pastor. Tem muita pessoa que não tem o cargo de pastor e é pastor, tá? Então, o cargo diz respeito a uma ordenação, a uma organização da igreja, mas a função diz respeito ao nosso chamado, tá? Por exemplo, eu não sou apóstolo, tá? E jamais usarei esse nome no sentido de que, olha, eu sou um apóstolo e tal. Mas eu entendo que eu sou enviado por Cristo Jesus para pregar o evangelho. Ora, nesse sentido, eu sou um apóstolo, sou um missionário de Jesus Cristo, ok? Então, todos vocês, Júnior, Nilza, Mariana, Kathleen, Paulo, todos nós somos enviados por Jesus Cristo para poder pregar o evangelho, ok? Isso estando claro para nós, a gente pode dar um passo agora para terminar, e eu vou fechar esse slide aqui e vou abrir o outro, onde a gente vai falar um pouquinho sobre Paulo, terminando aquilo que a gente tinha feito na última semana, que é mostrar um pouco dessa figura muito importante da igreja, que é o apóstolo Paulo. Deixa eu projetar aqui mais uma vez na tela, e aí a gente vai seguir.
Quando estiver aparecendo aí, peraí, só um minutinho. Kathleen, consegue ler aí? Consigo. Paulo. Paulo é certamente o apóstolo que mais influenciou a igreja cristã. Suas cartas representam quase a metade dos livros canônicos do Novo Testamento. O testemunho que o livro de Atos nos dá de sua conversão, sua chamada, seus labores e sofrimentos pelo Evangelho de Cristo, o estabelece como o maior missionário cristão da igreja nascente. Aqui é um ponto importante. Uma vez, isso já tem tempo, mas aconteceu aqui no Jardim América, aconteceu aqui. Eu tinha pregado, foi em 2018 isso, tinha pregado um texto de Efésios capítulo 3. E aí, conversando com uma pessoa, ela virou para mim e falou assim, a gente fala muito de Paulo, mas a gente fala pouco de Jesus. Tem muitas pregações sobre Paulo, mas poucas pregações sobre Jesus. Aí eu falei assim, então, de duas, uma. Ou você entendeu errado, ou quem está pregando sobre Paulo não está falando certo. Certo? Por quê? Porque Paulo só fala de Jesus. Certo? Só fala de Jesus. A pessoa principal na boca do apóstolo Paulo é Jesus. Então, duas coisas podiam estar acontecendo. O irmão podia ter entendido errado. Isso às vezes pode acontecer. Todo mundo está passível, né, de fazer uma interpretação errada. Ou quem está pregando, que no caso tinha sido eu, pode ter pregado errado. E mostrado mais Paulo do que Cristo. Ora, o que Paulo faz do começo ao fim é mostrar a Cristo Jesus. Certo? Então, vamos pensar uma coisa. Quando a gente fala de que Paulo é o grande homem que influenciou a igreja cristã, nós não estamos abolindo a figura de Jesus. Tá? E nós não estamos fazendo assim, ó, Jesus e Paulo. Como se fossem dois personagens diferentes. Tá? E olha só, qual que é o grande problema aqui? É que muita gente fala assim, Jesus, Natália perguntou sobre os requisitos, né, para ser considerado apóstolo. Natália, quando nós olhamos para os 12, nós entendemos que o requisito principal era ter estado com Jesus e ter sido nomeado pelo próprio Cristo Jesus, como acontece lá em Lucas, que Jesus chama os 12 e dá para eles o nome de apóstolos, tá? Então, o requisito principal era ter sido testemunha e ter andado com Jesus os 3 anos, ter sido testemunha da ressurreição, certo? Esses são os requisitos principais. Matias fazia parte do grupo, é por isso que ele foi colocado lá. Então, vamos lá. Quando a gente fala de Jesus, por exemplo, Jesus falou, por exemplo, de organização da igreja? Falou? Sim ou não? E aí? Jesus plantou alguma igreja? Jesus falou, ide pregar. Ele falou, vai. Sim. Né? Jesus plantou igreja? Alguma igreja, alguma cidade? Não é? Jesus, por exemplo, falou sobre os critérios para diáconos, os critérios para presbíteros? Jesus não falou sobre essas coisas. Fábio, Sim. eu creio que Cristo lançou os fundamentos da igreja, né? Ele lançou os fundamentos. Deu o roteiro, igual vocês vão e fazem. Né? Sim. Ele deu o roteiro lá naquela conversa de Mateus 16 com Pedro, né? Quando Pedro fala, tu és o Cristo, né? Ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, né? E ali os fundamentos estão lançados. Mas o grande arquiteto ali que vai levantar as paredes, dividir os cômodos, né? Colocar um critério para a eleição de diáconos, de presbíteros, quem vai falar dessas coisas todas é Paulo, certo? Ele vai falar dessas coisas todas. E aí, tem uma coisa que a gente tem que lembrar. Quando a gente fala da cronologia do Novo Testamento, a gente precisa entender que Paulo escreve pelo menos 4 cartas primeiro do que os evangelhos. Tá? Primeiro do que os evangelhos. Os evangelhos vieram depois. Paulo escreve, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses e 1ª Coríntios. Tá? Primeiro do que os evangelhos. Então, nós temos aí 4 cartas super importantes de Paulo que vieram primeiro do que os evangelhos.
Só Tiago havia escrito na frente de Paulo. Tiago escreveu a sua carta de Tiago, Tiago era irmão de Jesus, por volta do ano 40. Não é? Então, as pessoas às vezes fazem uma crítica assim, olha, Jesus criou uma igreja, mas uma igreja aberta, um caminho de liberdade, dizendo que quem quiser estar nos primeiros assentos não vai reinar, quem quer servir de fato quem quer liderar tem que servir, e aí é uma coisa leve, uma coisa amorosa, e aí depois vem Paulo e organiza tudo, e aí Paulo cria essa igreja que tem hoje, essa igreja que não tem amor, sabe? Eu já vi críticas desse tipo. Paulo não fala nada que Cristo não tenha anunciado. E é muito importante lembrar que Mateus 18, quando Jesus fala da disciplina, Jesus fala de uma organização na igreja. Se você vê alguém em pecado, você vai lá e fala com ela. Se ela não se arrependeu, você chama outro. Se não, você chama a igreja. Certo? Ou seja, Jesus também falou de organização. Tá? Mas Paulo, de fato, teve essa incumbência de organizar as coisas. Né? Ele sistematizou tudo. Né? Quando você pega, por exemplo, as doutrinas, né? O que é amor? O que é esperança? O que é fé? Quem que organizou essas coisas? Quem que organizou todos esses pensamentos? Quem explicou para nós o que é justificação pela fé? Quem explicou para nós o que é santificação? O que é predestinação? Quem explicou isso para nós? Foi Paulo. Paulo é essa pessoa que Deus usou para essa tarefa muito importante. Não há nenhuma contradição entre Jesus e Paulo. Tudo aquilo que Paulo fala é aquilo que ele aprendeu de Cristo. E tudo aquilo que Cristo fala foi colocado em prática através dos ensinamentos de Paulo. Fábio. Mariana? A ponto de dizer assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, hein? Como eu também sou de Cristo. Não é para qualquer um, não, né? Não é para qualquer um, não. E é uma pessoa que tem a coragem, né? E não só a coragem, né? A fidelidade, a convicção de dizer isso é porque é alguém que estava alinhado com aquilo que Cristo falou, né? E esse é o apóstolo Paulo. Vamos olhar, olha só. No livro de Atos, encontramos 3 relatos sobre o episódio determinativo da vida de Saulo de Tarso, que foi o encontro inesperado no caminho de Damasco com Cristo ressurreto. O primeiro é o próprio relato de Lucas, e os outros 2 são relatos das defesas de Paulo, uma diante da multidão em Jerusalém e outra perante o rei Agripa. Os 3 relatos contêm basicamente as mesmas informações, com algumas variações de conteúdo seguindo a mesma sequência. Eu vou colocar aqui na tela o texto, vou parar aqui a apresentação, e vou colocar o texto de Atos 9 aqui na tela, e eu vou pedir para alguém me ajudar aí na leitura, tá certo? Atos, capítulo 9. Quem pode começar a ler para mim? E ler aí do versículo 1 até o versículo de número 9. Vou colocar na tela. Alguém, por favor, faça a leitura para mim. Quando vocês estiverem vendo aí, vocês me falam. Ok, está aparecendo aí. Quem pode ler do versículo 1 ao 9? Eu leio. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ok, vamos aqui olhar algumas questões aqui. Fábio, Oi.
No texto aí fala que aqueles que eram do caminho. O que seria isso? Então, essa expressão é importante, porque quando você tem essa expressão aqui, caminho aqui, eram as pessoas que estavam seguindo a Jesus. É assim que elas eram chamadas, os do caminho, certo? Eram os judeus que haviam se tornado cristãos, né? E então eles tinham uma diferenciação. Por exemplo, você tem os fariseus, você tem os saduceus, você tem os essênios e você tem agora os do caminho. É importante lembrar que essa expressão, Paulo, aparece muito ligada ao que o próprio Jesus disse lá em João, capítulo 14, verso número 6. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso se tornou, então, uma forma pejorativa de falar dos cristãos, né? Então, quando se falava de cristãos, falava os do caminho, né? E olha só, o que ele faz? O capítulo 9 fala assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Não sei se vocês vão se lembrar, mas em uma pregação que eu preguei há pouco tempo, em Atos 4, eu vou até abrir aqui esse texto, e eu gostaria que nós olhássemos aqui, ó, Atos 4, acho que vai aparecer na tela aí, versículo de número 15. Quem pode ler para mim, por favor? Atos 4, 15, o 15 e o 16. Quem pode ler? Eu posso. Atos, capítulo 4, 15 e 16, certo? Uhum. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Ok. Aqui é um ponto importante, porque é um relato, e aí o relato fala assim: e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo. E aí tem o que o sinédrio estava discutindo. A pergunta é: quem que disse isso aqui? Era alguém que tinha que estar no sinédrio, né? Porque se é uma decisão que o sinédrio toma lá dentro, com as portas fechadas, a pergunta é: quem que sabe disso aqui? Quem que relatou isso aqui para Lucas? Como é que Lucas escreveu isso aqui? Será que Lucas tinha uma câmera escondida lá dentro? Né? Lá dentro do sinédrio? Né? Um microfone escondido lá, debaixo de algum candelabro lá, né? Para poder pegar o que o sinédrio estava falando? E o grande candidato a ser a pessoa que relatou isso aqui para Lucas é o apóstolo Paulo. Porque lá em Atos 26, ele vai falar que ele fazia parte, né, do sinédrio. Ele fazia parte daquele grupo muito importante que governava Israel. Tanto é que no capítulo 7, nós vamos olhar aqui agora, o capítulo 7, o final do capítulo 7, que é o finalzinho que Estevão morre, é dito o seguinte: e Saulo, capítulo 8, na verdade, né? E Saulo consentia na morte de Estevão. Lucas não teria escrito isso aqui se essa expressão tivesse algum valor, tá? Porque se Paulo fosse um Zé Ninguém, não faria nenhum sentido Lucas dizer assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. Ora, tanto faz, ele consentiu ou não. Mas Lucas escreve isso aqui porque Paulo é alguém importante, alguém que muito provavelmente fazia parte do sinédrio também. E é por isso que no capítulo 9 é dito que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, que muito provavelmente ainda era Anás, né? E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Aqui é um ponto muitíssimo importante. Damasco era uma cidade que tinha aproximadamente 150 sinagogas. Tá? Isso é uma contagem que o F.F. Bruce, um pesquisador do Novo Testamento, fez. Nós temos aproximadamente 150 sinagogas numa cidade menor do que Goiânia. Tá? Vamos só pensar que igrejas presbiterianas em Goiânia, nós não temos 70. Tá? Nós não temos 70. E Damasco era muito menor do que Goiânia. Nós estamos falando aí de aproximadamente 500 mil habitantes. Goiânia está passando de quase 3 Goiânias, né? Goiânia é 3 vezes Damasco da época de Paulo.
e nós temos 150 sinagogas contadas, tá? Podia ter mais. O que acontece? Ele, então, leva cartas para essas sinagogas, pedindo para que os judeus que haviam se convertido ao caminho, né, ou seja, a Jesus Cristo, fossem levados presos para Jerusalém, para serem julgados em Jerusalém. Se você pegar qualquer livro de estudo do judaísmo, você vai perceber que isso não era uma coisa comum, tá? E isso aqui era uma exceção muito perigosa que estava acontecendo. E muito provavelmente isso aqui ia acontecer por debaixo dos panos, sem os judeus, sem os romanos saberem. Porque os romanos não iriam permitir uma coisa dessa. Por quê? Porque isso aqui era afrontar a paz pública, tá? Como é que, tipo assim, os romanos são o grande poder. Como é que um cara junta outros soldados do templo, vão até uma cidade, prender pessoas e levar elas acorrentadas para Jerusalém? Isso aqui ia acontecer meio que na clandestinidade, certo? E aí eles vão, então, a Damasco para procurar essas pessoas. E enquanto seguia pelo caminho, aproximando-se de Damasco, uma luz brilhou ao seu redor e ele caiu por terra. É importante a expressão luz do céu brilhou aqui, porque a expressão no grego é a mesma expressão que aparece lá em Marcos, capítulo 10, quando fala da transfiguração. Quem lembra da transfiguração? Jesus diante de Pedro, Tiago e João. O que acontece aqui é um momento onde, de fato, a presença do Cristo glorioso, né, que foi visto lá no Monte da Transfiguração, por Pedro, Tiago e João, aparece aqui diante de Paulo, certo? E ele cai por terra. Ei, Fábio. Oi? Só um minuto, mas aí aconteceu com Paulo o que ele fazia com os cristãos, não era? Não foi? Então, mas isso é um passo posterior, não é? Nós ainda estamos no momento onde ele vai se encontrar com Jesus, não é? Ele está indo perseguir os judeus, e aí, então, ele tem um encontro com esse Cristo ressurreto que aparece a ele, e o versículo 4 fala que ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Note que a pergunta está estranha, não está? Porque a pergunta não deveria estar assim: por que você nos persegue? Ou por que você persegue os meus filhos? Mas a pergunta é: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Vocês vão se lembrar que domingo eu falei na oração que os cristãos, quando eram perseguidos, eles levantam a oração e falam assim: Senhor, eles estão perseguindo você. Não é? E note, Jesus está falando a mesma coisa aqui. Por quê? Porque Jesus é o cabeça do corpo. E nós, como corpo de Cristo, nós somos um com Cristo. E é por isso que é dito aqui: por que você me persegue? Você já parou para pensar a importância disso? Porque Jesus está colocando aqui as pessoas que são perseguidas como membros do seu próprio corpo. Está dizendo: por que você está perseguindo a mim? É muito importante lembrar, Mateus capítulo 24, que Jesus fala assim: quando vocês derem águas a um desses pequeninos, deu água para quem? Para mim, certo? E aqui ele está colocando: por que você me persegue? E aí, Saulo pergunta, né? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E a resposta qual que é? Eu sou Jesus a que você persegue. Eu sou Jesus. Note que Pedro, Tiago, João viram Jesus em glória. Um brilho de glória. Agora tem uma quarta pessoa que viu também, que é Paulo. Paulo também viu Jesus metamorfoseado, né, na sua expressão gloriosa, né? E aí o que acontece? Jesus fala: levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Note que a partir desse momento, Paulo agora não é mais alguém autônomo. É alguém que agora começa a receber ordens, tá? Por que ele começa a receber ordens aqui? Porque ele se encontrou com um verdadeiro Senhor. E qualquer pessoa que se acha Senhor, quando se encontra com o verdadeiro Senhor, deixa de ser Senhor, né? E a partir de agora, Paulo não é mais Senhor, né? E aí cabe a gente também tirar um problema que acontece aqui muito,
de fotos, você já deve ter visto isso, fotos de Paulo caindo do cavalo, né? Irmãos, de uma vez por todas, entenda que Paulo não caiu do cavalo, o texto não diz isso, não está em nenhum texto da Escritura que Paulo caiu do cavalo, tá? Paulo não caiu do cavalo, o texto não diz isso, e muito provavelmente se ele estivesse usando alguma montaria naquela época, não seria cavalo, tá? Seria um jumentinho, talvez, mas cavalo não, né? Então, oi. Nós sabemos aí que Israel é a província da Palestina, né? Faz parte do Império Romano. Sim. É a província da Fenícia. A Síria, Damasco seria a capital da província da Síria. Era outra nação. Quanto Então, que o Paulo tinha de entrar em outra nação e prender alguém que estava no... De onde que ele arrumou essa autoridade? Então, é porque... Ele sai da província palestina, que não tem nada a ver com a província da Síria, que a lei que não aplicava num país, não aplicava no outro. A não ser que tinha pegado ordens com o Império Romano, que dominava tudo aquilo ali, né? Ele não pegou ordem nenhuma. O que está acontecendo aqui é uma questão... Foi no tapa mesmo, na bruta. Na bruta, na clandestinidade, né? E tanto é que o texto fala assim, ó, ele levou carta às sinagogas, ou seja, ele foi direto nos judeus das sinagogas, né? Aliás, ele não chegou aí, né? Ele estava levando, né? Para poder tentar fazer uma coisa na clandestinidade, porque a Síria é um outro território que está debaixo do território romano, obviamente, mas Paulo não tinha poder nenhum jurídico, nem de cidadania lá naquele local. Estranho chegar num outro país, prender a pessoa e levar para outro. Sim. Agora, tem um outro ponto importante, Paulo, é que Paulo, ele também é um cidadão romano, né? E mesmo sendo membro do Sinédrio e sendo um cidadão romano, ele tem alguns privilégios, né, que outros judeus não teriam. Há um autor, eu estava lendo ele hoje pela manhã, ele disse assim, olha, uma das questões que Paulo é que foi enviado a Damasco é porque Paulo era de Tarso, certo? Então, no território da Síria, e também Paulo era um cidadão romano, né? Então, ele era um homem de 3 nacionalidades, né? Ele era tanto de Tarso, que era uma região da Síria, mas era um judeu, e também era um cidadão romano. Então, era como se ele tivesse passaporte, né? Pensando nos nossos dias de hoje, né? Paulo tinha passaporte para poder ir lá em Damasco, né? Outra coisa aqui que é muito importante é o nome, tá? Tem um hino na harpa cristã da Assembleia de Deus. O hino é muito bonito, muito bonito. Eu não lembro se tem ele no Novo Cântico, que é o hino 193. Precioso para mim é Jesus. Né? E aí ele diz assim, olha só, uma estrofe fala assim, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus, né? A glória dos céus, negócio assim. O hino está errado nesse ponto, porque Saulo não foi transformado em Paulo, porque é a mesma coisa, é o mesmo nome. Tá? Tanto Saulo como Paulo é o mesmo nome. Só que o nome Saulo, ele é usado até aqui no capítulo 9, porque é o nome, a forma de dizer judaica, hebraica, que é, na verdade, Saul. Tá? Esse é o nome de Paulo, Saul. Né? Saul de Tarrish, né? Saulo de Tarso. Esse é o nome dele, Saul, simplesmente. Saul. Como é que diz Saul em grego? Paulus, tá? Então ele é Paulus, né? É assim que diz Saul. O pastor até explicou esses dias na igreja. A mesma coisa você pegar Pedro e Peter, né? É a mesma coisa, mas Peter, né, tem uma sonoridade diferente de Pedro, né? Esses dias eu vi um cara jogando bola nos Estados Unidos, na Inglaterra, que o nome dele é Matias Drinkwater, né? Aí você fala assim, gente, que nome engraçado, né? Drinkwater. Você fala, beleza, que legal, né? Que nome engraçado. Mas é simplesmente Matias beba água. Imagina a pessoa, né? Então, assim, Paulo é o nome grego, Saulo é o nome hebraico, mas significa a mesma coisa, que é Saul, né? Esse era o nome dele, certo? Só que agora, como ele vai pregar para os gentios, qual que é o nome que tem que ser usado?
para poder se identificar mais com os gentios? O nome grego, a forma grega, né? Dizer, então, por isso que aparece Paulo, certo? Fábio, Sim. mas Saul, então, é que língua? Saul é hebraico. Saul e Saulo. Saul porque quando a gente vai fazer uma transliteração para o português, do hebraico para o português, a expressão poderia tanto ser Saul como ser Saulos, né? E aí se preferiu usar a expressão Saulos, para poder... Porque, assim, a figura de Saul é uma figura muito... como é que eu posso colocar assim? Muito manchada, né? No Antigo Testamento. Então, os tradutores, para poder fazer uma pequena diferenciação, usaram a expressão Saulos, que é como se pronuncia, né? E aí ficou assim na nossa transliteração. Saulo, né? Mas é Saul, simplesmente Saul de Tarrish ou Saul de Tarso, né? É assim que se pronuncia. Vamos à frente, vamos continuar vendo um pouquinho desse apóstolo. E aí, o que acontece? Ele vai para uma casa. E olha só, o que diz o versículo de número 10? Quem pode ler para mim o versículo de número 10 ao versículo de número 15? Posso ler. A visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Mas... Lê o 16, por favor. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém. Então vamos lá. Havia na cidade de Damasco um homem chamado Ananias, e Ananias fazia parte do caminho, certo? Note que Paulo, quando fica cego, perdeu a visão, ele vai para a casa de Judas, numa rua chamada Direita. Essa rua existe, tá? Até hoje. Eu não tive tempo hoje de fazer o PowerPoint, mas eu tenho até mesmo fotos dessa rua. E é uma rua bem estreita, com casinhas, e alguns falam que alguma daquelas casinhas lá são muito parecidas com as casas lá do tempo mesmo, desse período aqui. E Judas aqui, a gente não sabe quem é, mas a gente sabe que não é um judeu crente, tá? Esse Judas aqui não é crente, é um judeu da turma de Paulo, certo? E Paulo vai para a casa desse homem. E Paulo vai para lá e Paulo vai orar. Note que Paulo é um homem piedoso, viu? Um judeu piedoso, e ele está orando. E na oração de Paulo, ele teve uma visão. Enquanto estava orando, ele viu um homem chamado Ananias indo impor-lhe as mãos para que ele recuperasse a visão. E é isso que Jesus diz, então, para Ananias. Jesus fala, Ananias, vai lá, e Paulo já até te viu. Paulo já até te viu no Espírito, que você vai lá impor as mãos sobre ele. Ananias fica com medo, porque Ananias sabe quem é Paulo. E Ananias fala, Senhor, tem certeza? Você está querendo me enviar para a cova dos leões? Né? Eu vou para a casa de um homem chamado Judas, que é um judeu que persegue cristãos também, que não é contra os cristãos, e Paulo está lá. E ele está cego, mas ele não está sozinho. Né? E Paulo não perdeu as cartas no meio do caminho, as cartas que ele tinha de extradição, né, de judeus cristãos. Ele ainda estava com essas cartas. Então ele poderia muito bem pegar Ananias e amarrar Ananias e levar Ananias embora. E Ananias fica com medo, mas aí Jesus o tranquiliza, porque Jesus fala, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. E eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E aí a narrativa continua. Então Ananias foi entrando na casa,
impôs as mãos sobre Paulo, dizendo: Saulo, irmão, olha aí, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Esse é mais um leão que foi domesticado pelo leão da tribo de Judá, né? Esse leão aqui acabou de ser domesticado, ficou cego, né? E olha, Deus usou Ananias, e nós não temos relatos mais sobre Ananias, mas o que a gente sabe é que Ananias é um cristão comum. Era um cristão comum. E Deus usa pessoas comuns, sempre. Deus trabalha através de pessoas comuns. Parece uma vez, cadê Ananias? Não tem mais, só aqui, né? Deus usou esse homem para poder orar por Paulo, e o texto fala para que ele fique cheio do Espírito Santo e volte a ver. E imediatamente caiu dos olhos dele como escamas. A expressão aqui, escamas, é a melhor tradução que tem mesmo, porque no grego a expressão é basicamente aquela mesma coisinha que tem no peixe, que a gente tira do peixe quando a gente vai tirar as escamas, como se fossem algumas plaquinhas, né? E isso estava nos olhos de Paulo. A gente não tem explicação científica para isso, de como foi isso, mas a gente entende que pode ter sido feridas, né, como se fossem feridas que abriu por causa que os olhos dele foram completamente lesionados. E é interessante que, lá em Gálatas, Paulo vai dizer: vede com que grande letra vos escrevi. E depois ele vai dizer assim: fico muito tocado, porque se vocês pudessem, teriam me dado os próprios olhos. Alguns fazem relação com esse texto aqui, dizendo que muito provavelmente Paulo ficou com lesões, certo? Eu sou uma das pessoas que não concorda com isso, por um simples motivo: eu nunca vi Jesus fazer milagre pela metade. Eu nunca vi Deus fazer milagre pela metade. O que eu entendo aqui é que um homem ficou cego e um homem foi curado da sua cegueira. Para mim, isso é milagre. E um milagre que deixa a pessoa com os olhos doentes é um milagre meio assim pelas metades, né? Pelo menos essa é a minha interpretação. Alguns vão falar assim: ah, mas tem uma questão do espinho na carne, pode ter sido essa lesão nos olhos, tal. E aí a gente fala assim: calma, respira, e a gente não tem dados para dizer isso. A gente não consegue dizer isso. Toda vez que a gente fala alguma coisa sobre isso, a gente está fazendo uma interpretação, como eu também estou fazendo agora. E o meu ponto é: eu acredito que milagres são milagres e eles são completos. Se Paulo ficou cego, ele voltou a ver. O texto de Gálatas pode estar querendo dizer outra coisa, talvez de forma figurada, né? Vede com grande letra vos escrevi, pode estar simplesmente dizendo vede com grande ênfase, com letras em caixa alta, alguma coisa do tipo. Pode ser isso, certo? E, se vocês pudessem, teriam me dado os olhos, pode falar também no sentido assim, sabe, vocês me amavam tanto que seriam capazes de dar um órgão por mim. Beleza, tem muito espaço para interpretar isso aqui dessa forma, ou então pensar que ele tinha questões mesmo, machucados nos olhos, que ficou para o resto da vida, tá? Ninguém vai para o inferno por causa disso não, tá? Fique muito à vontade para poder pensar diferente de mim nisso aqui. Só preciso dizer para você que eu tenho uns pesos pesados que tá atrás de mim, viu? Junto comigo, viu? Inclusive Augusto Nicodemos. Então, tô bem amparado aqui nessa, ok? É isso. Nós podemos parar por aqui, nós passamos 7 minutos do nosso tempo, mas a gente já viu que Paulo é o apóstolo que vai continuar agora a caminhada. A gente já sabe quem são os 12, a gente já sabe por que eles são enviados, a gente já sabe quem é Paulo, a gente já sabe como ele foi enviado, a gente já falou do sofrimento de Paulo, e agora nós vamos olhar para as viagens de Paulo, para as viagens missionárias. Como Deus vai usar esse homem para poder levar o evangelho. São 3 viagens, certo? E em cada uma dessas viagens ele passa por muitas lutas, passa por muitas cidades, prega o evangelho, planta a igreja, e nós vamos olhar para cada uma dessas cidades. Quem aqui já ouviu falar de Icônio? Quem aqui já ouviu falar de Listra, de Derbe? Onde ficam essas cidades? Como é que elas eram?
né? Como é que eram as comunidades nessa cidade? Nós vamos olhar para isso na próxima semana, com PowerPoint, com mais imagens. A gente vai fazer um itinerário certinho das viagens de Paulo, olhando para como a igreja foi crescendo. Uma pergunta muito importante é o seguinte: Paulo planta uma igreja e vai embora. Como é que esses irmãos ficam? Né? Como é que essa igreja cresce? É o Espírito Santo que está operando, trabalhando nessa igreja, ok? Então nós vamos olhar para isso com mais tranquilidade a partir da semana que vem. Alguém tem alguma pergunta? Alguma questão que eu deixei passar? Fique à vontade, por favor. Fábio, uma questão. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele não estava com o corpo glorificado? Não, quando ele foi assunto ao céu junto com os discípulos, ele estava andando com os discípulos. O texto de Lucas vai dizer que era uma aldeia próxima a Betânia, né? E ele estava simplesmente andando. Era corpo glorificado, no sentido assim, de que era um corpo incorruptível, né? Já era o corpo ressurreto. Mas aquilo que acontece lá em Marcos capítulo 10 e aquilo que acontece em Atos 9, a glória, aquilo ali é como se fosse um momento onde Jesus mostra um vislumbre do Jesus de Apocalipse primeiro, sabe? Do Jesus que está em todo o seu poder. Note que a Bíblia foi escrita numa linguagem, pastor Márcio até falou isso esses dias, linguagem de acomodação. É como se fosse Deus descendo no nosso nível para falar conosco. Jesus faz a mesma coisa. Jesus, ele é glorioso, mas ele não se apresenta assim para nós em todo o tempo, porque a gente não vai suportar ver aquela glória toda. Saulo ficou cego, né? Já Pedro, Tiago e João não, né? Não ficaram cegos, né? E a grande pergunta é, por que Paulo ficou cego e os outros não? Ora, é porque basicamente Jesus está ensinando ali para Saulo. Saulo, eu te domino. Você agora vai ser servido. Você vai agora, entendeu? É por isso que ele ficou cego. E é para Deus começar mostrando, sabe, o sinal. Veja, eu sou o Deus que te dá visão, né? Então, o Cristo ressurreto, ele não aparecia na forma gloriosa para todo mundo, né? Ele aparece para Pedro, Tiago e João e depois para Saulo. Mas note, Pedro, Tiago e João foi antes da morte. Foi como se fosse um spoiler, sabe, assim. Sabe quando você vê um final do filme sem ter visto o filme? É isso, né? Ok? Alguém mais? Alguma questão que a gente viu aqui, que ficou alguma coisa que, alguma dúvida? Se tiver, é bom perguntar para a gente poder continuar olhando para as igrejas que vão vir à frente. Se não, ok, nós vamos terminar orando. Vamos orar mais uma vez pelo seminarista André, para que Deus o abençoe. Vai fazer uma cirurgia amanhã, de cálculo renal, né? Esses dias também o Marcos Muriá já fez, o Índio também chegou a fazer, e agora o nosso irmão André. Olha, nós temos que orar e nós temos que tirar lições, viu? Dessas coisas, viu? Beba água, gente. Beba água, beba muita água, viu? Muita água mesmo, beba bastante água, né? Porque essas questões aí pegam bastante. Eu tive cólica renal uma vez, há uns 10 anos atrás, e foi uma coisa insuportável. E depois eu bebo tanta água, que aí vocês podem pensar assim que a minha barriga é grandinha, assim, porque eu como muito, não é porque eu bebo muita água. Tô brincando, viu, gente? Tô brincando. Mas é também porque eu bebo bastante água. Amém? Vamos orar pelo André e vamos orar. O irmão José tá ali com a garrafinha dele também ali, ó, a garrafinha de água, é isso aí. Vamos orar também pela Ana Luísa, tá se recuperando, né? A Carla tá ali, acho que o Gleidson também deve estar, a Ana Luísa, vamos orar por ela também, que Deus continue abençoando. Vamos orar também pelo Adriano, né? O Adriano, Eline, né? Tá ali, para que Deus continue abençoando. Domingo ele estava sentindo um mal-estar e que Deus o abençoe também. Amém? Gleice também, esse dia estava com coriza, né? Vamos orar pela Gleice também, que está ali com a gente. Que Deus a fortaleça. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado por cada um dos meus irmãos que estão aqui. Obrigado porque é a tua graça que nos sustenta. Ó Deus, os exemplos do apóstolo Paulo, como um homem que foi chamado, enviado para pregar o teu nome, que esse exemplo sirva para nós. Porque muitas vezes nos sentimos muito aquém desse chamado,
E o Senhor prova, através da tua palavra, que o Senhor chama pessoas improváveis. Pessoas que são verdadeiros assassinos, pessoas que são perseguidoras do teu povo, se tornam em apóstolos. E é o Senhor que faz isso. E o Senhor pode transformar todos aqueles a quem elegeu. E nós cremos nisso. Por isso pedimos a tua graça para nossas vidas. Ajuda-nos a andar em tua presença cada dia mais e mais. Nós queremos também, nessa oração, colocar a vida do André na tua presença, que tudo possa correr bem, que essa cirurgia seja proveitosa e que ele possa logo, logo estar conosco no convívio da igreja, auxiliando nos trabalhos da igreja. Que o Senhor o abençoe, assim nós pedimos. Oramos também pela vida, meu pai, do doutor Adriano, que ele possa ter a sua saúde completamente restabelecida, as dores nas costas possam passar, e que ele possa ter sua saúde restabelecida também. Colocamos também a vida da Ana Luísa, que está fazendo alguns exames, está necessitando de desembargo de algumas providências junto ao plano de saúde, que o Senhor possa estar dirigindo essa situação, colocando as mãos onde às vezes parece que não há solução, mas o Senhor tem solução para tudo. E nós cremos no Senhor, e nós cremos na tua palavra que nos diz isso. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada um dos irmãos que estão aqui. Obrigado pelas orações do começo. Obrigado pela vida da Mariana, que tem dirigido esse momento de oração. Que o Senhor continue abençoando a vida dela. E cada um dos irmãos que estão aqui e daqueles que também vão assistir depois esse vídeo através do YouTube. Que a tua bênção, a tua graça esteja sobre cada um deles. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá tirar a nossa tradicional selfie aqui. Ana Luísa, tudo bem? Grande abraço. Vamos lá. Gleidson, um abraço. Carla, Eline, vamos lá. Quem puder aí, vamos lá. Vou tirar o print aqui, bem bonito. Todo mundo aí com sorriso no rosto. 1, 2, 3 e... Já, tirei. Glória a Deus. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe vocês. Até a próxima terça-feira, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus. O Fábio, o até passou mal, viu, Fábio? Passou mal? Por quê? Foi, você falou da água, que você bebe muita água.